batendo suavemente por dentro. Ela se levantou devagar, com o chão sobre os ombros e os pés descalços, encontrando rangidos familiares no velho piso de madeira. 30 anos morando nesta casa tinham ensinou-lhe quais placas reclamavam e quais permaneciam em silêncio. Na sala de estar, ela acendeu o pequeno abajur ao lado do cadeira de balanço. Um círculo de luz amarela desabrochou no espaço frio. Lá fora o vento de novembro de Ybor City agitava as janelas como se tivesse alguma mágoa. A cadeira de balanço não se mexia por causa dela. Movimento, mas a partir da memória. Como se a sala ainda carregasse o ritmo das pessoas que costumavam estar ali. Evelyn sentou-se com cuidado. Sobre a mesinha de cabeceira, um frasco de remédio estava quase vazio. 2 dias, talvez 3 doses. Ela olhou fixamente para aquilo como se o olhar pudesse esticá-lo. Sua mão alcançou uma moldura de prata. Nela, sua filha Dana. Ela sorriu com um bebê nos braços. A pequena Lumi, com apenas 2 meses de idade na época. Essa foi a última foto antes do acidente. Há 5 anos. Evelyn respirou fundo e seus olhos embaçados. É quase o 6º aniversário dela, ela sussurrou para a foto com uma voz quase imperceptível. Mais forte que o vento. E eu lhe prometi algo pequeno, algo brilhante. Uma tosse surgiu. Ela pressionou um lenço contra a boca, tentando abafá-la como se fosse um segredo. Seu olhar deslizou para o calendário na cozinha, o dia 15 circulado em vermelho. Então para o corredor onde a porta do quarto de Lumi estava ligeiramente entreaberta. Um fino feixe de luz cortou o chão e beijou a beirada da cama. E lá, pressionado contra o peito de Lumi, estava Teddy, um ursinho de pelúcia marrom, todo remendado. E, depois de consertado, parecia que o amor o havia reconstruído. Uma das orelhas havia sido costurada de volta mais de uma vez. Do que Evelyn conseguia contar. Faltava um olho. Mas nas mãos de Lumi, ele era perfeito. Teddy me protege, Lumi sempre dizia. E ele te protege também. Evelyn sorriu. Então, prendeu a respiração novamente. Porque proteção, ela sabia, nem sempre se parecia com poder. Às vezes parecia uma criança abraçando um ursinho de pelúcia quebrado, como se fosse a coisa mais forte do mundo. A manhã chegou rápido demais. Às 6h40, Evelyn acordou na cadeira de balanço, com o pescoço dolorido. Dor de cabeça, tosse piorou. Ela foi até a cozinha, colocou água para ferver para o chá e ensaiou a expressão facial que faria na frente de todos. Lumi calmo. Normal, tudo bem. A chaleira começou a apitar. Passos rápidos, leves, alegre, desceu o corredor apressadamente. Bom dia, vovó. Lumi rompeu com os cabelos cacheados, o pijama desarrumado, o jeito desajeitado, abraçando-a. As pernas de Evelyn, assim como o mundo, estavam seguras enquanto ela pudesse alcançá-las. Lumi colocou Teddy em uma cadeira ao lado da mesa, sentado em pé, como se ele também merecesse o café da manhã. Teddy diz bom dia, anunciou ela. Evelyn sorriu. Bom dia para vocês duas. Você. Ela serviu leite morno com cereais, preparou uma xícara de chá para si mesma, e o vapor começou a subir. Em fitas finas. Ela mantinha a tosse escondida atrás de golos silenciosos, como quem esconde uma rachadura no vidro. Lumi observava com aquele tipo de concentração que só uma criança demonstra ao tentar resolver um mistério de adulto. Você está melhor hoje? Perguntou Lumi. Evelyn hesitou por meio segundo a mais do que o necessário. Estou bem, querida. Só preciso pegar mais remédio na farmácia do Sr. Adler mais tarde. A colher de Lumi diminuiu a velocidade. Posso ir com você? A mente de Evelyn imaginou 8 quarteirões ao vento, então mais uma caminhada até a escola, seguida da vergonha de pedir ajuda a alguém. O orgulho eram hábitos difíceis de quebrar, mesmo quando doem. Não, meu amor, a escola é importante. Os olhos de Lumi se voltaram para o cereal. Ela o mexeu sem comer, como se a tigela tivesse perdido o sentido. O peito de Evelyn apertou, não por doença desta vez, mas por culpa. Ela estendeu a mão e tocou a mão de Lumi. Faremos algo especial depois da aula. Prometo. Lumi assentiu, tentando sorrir. Ela era corajosa dessa forma, corajosa em silêncio. Do outro lado da cidade, bem acima de Ybor City. Sob um céu cinzento, Cassie Rao terminou sua corrida na esteira em uma cobertura com uma vista que fazia a cidade parecer uma maquete. Perfeito, distante, impecável. Aos 37 anos, ele vestia a disciplina como uma armadura. Sua agenda era uma parede de reuniões com investidores, números que se comportavam quando as pessoas não. A voz de sua assistente. A mensagem veio pelo interfone.
Seu horário das 9 horas está confirmado. O café da manhã está pronto. Cassiana ajeitou a gravata. O espelho. Traços nítidos, olhos penetrantes, nenhuma suavidade. Então seu olhar se voltou para o frasco de comprimidos na sua mesa de cabeceira. Vazio. Uma dor de cabeça surda latejava atrás dele. Seus olhos, como um aviso silencioso, expressavam uma mensagem implícita. Ele exalou, conciso e controlado. Vou parar no Adlers. Farmácia, murmurou ele, já se movendo. 2 vidas rumando para a mesma pequena balcão. Nenhum dos dois sabia disso ainda. Evelyn tentou ligar para a farmácia. A linha estava ocupada repetidamente. Ela suspirou no telefone como se estivesse pesava 100 libras. A entrega teria ajudado, mas perguntar parecia admitir a derrota. Ela desligou o telefone e forçou um tom mais animado. Lumi, vá-se vestir para a escola enquanto a vovó toma um banho rápido. Lumi pegou Teddy no colo e saiu correndo pelo corredor. Em seu quarto, sentou-se na beirada da cama. A cama e abraçou Teddy, com o rosto perto do peito. Sério demais para 6 anos. A vovó está muito doente, ela sussurrou-no pelo costurado do ursinho de pelúcia. Ela não tem dinheiro suficiente para o remédio porque comprou meu material escolar. Lumi tinha ouvido uma conversa telefônica na noite anterior. A voz suave de Evelyn, o tom preocupado do amigo. Palavras como férias da aposentadoria, atraso na consulta médica, presente de aniversário. Lumi não entendeu. Ela entendia todas as facetas da fase adulta, mas também compreendia a parte infantil. A avó estava escolhendo Lumi em vez de si mesma. Lumi olhou fixamente para o olho que faltava em Teddy. Teddy tinha sido o último presente de sua mãe antes de partir para o céu. Como Evelyn disse com delicadeza, Lumi não carregava a dor como uma pedra pesada. Ela a carregava como uma pequena chama brilhante. Uma pedrinha no bolso, sempre ali, sempre tocada quando se sentia perdida. Ela encostou a testa na de Teddy. Precisamos ajudar a vovó, decidiu ela. Seu plano não era complicado. As crianças não elaboram planos complicados. Elas elaboram planos honestos. Quando Evelyn foi, Lumi se levantou do chuveiro, o vapor enchendo o banheiro. Suas pequenas mãos se moviam com um propósito cuidadoso. Ela foi até. Na prateleira onde ficava o pote de moedas, estava o pote de emergência de Evelyn. Lumi não pegou muita coisa, apenas um punhado de moedas que tilintou como culpa. Então seus olhos pousaram no papel dobrado sobre a mesa da cozinha, a receita. Ela o deslizou para dentro. No bolso do casaco dela, como se fosse uma missão secreta. Mas eis a verdade. Lumi não foi imprudente. Ela não foi descuidada. Ela era carinhosa. E o amor em corpos pequenos muitas vezes se manifesta como ousadia. Ela vestiu seu casaco vermelho desbotado, que estava largo demais nas mangas. Enfiou Teddy debaixo do braço como se fosse um escudo. Antes de sair, ela rabiscou um bilhete da mesma forma que sua professora lhe ensinara a escrever. Estou ajudando. Com amor, Lumi. Ela colocou o bilhete onde Evelyn pudesse vê-lo rapidamente, em cima da caixa de cereal. Então Lumi abriu a porta dos fundos e saiu para o frio. O vento chicoteou suas bochechas, deixando-as rosadas. Ela apertou o casaco contra o corpo e começou a percorrer o caminho que tantas vezes fizera com a avó. Bem em frente à padaria, passando pela loja de brinquedos com a boneca ruiva na vitrine, siga em frente por 2 quarteirões até a loja do Sr. Adler. Cada passo era pequeno. Cada passo era certo. Vamos lá, ela sussurrou para Teddy. Vamos. Seja corajoso. A farmácia de Adler era iluminada de uma forma que fazia com que o início da manhã parecesse autêntico. Os corredores cheiravam a sabão e papel limpo. As luzes fluorescentes zumbiam. Um pequeno rádio tocava uma música suave. Fundo como se não quisesse atrapalhar ninguém. Sr. Adler, de cabelo comprido e de olhar gentil, estava atrás do balcão ajudando uma senhora idosa com um formulário de seguro. Só precisamos do seu receita atualizada, Sra. Wilson, disse ele gentilmente, sem apressá-la. Lumi entrou silenciosamente. O sino acima da campainha da porta tocou baixinho e claro. O Sr. Adler olhou para cima. Seu sorriso começou instintivamente, hesitou, mas depois vacilou. Lumi franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Você mesma. O coração de Lumi batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo. A farmácia parecia maior. Sem a avó ao seu lado, ela abraçou Teddy com mais força e seguiu em frente com passos firmes. Bom dia, Sr. Adler, disse ela, ficando na ponta dos pés para que sua voz parecesse mais alta. Preciso do remédio da minha avó. O Sr. Adler olhou novamente para a porta,
procurando por Evelyn. Sua avó está lá fora. Lumi balançou a cabeça negativamente. Cabeça. Ela está em casa. Ela está tossindo muito. Sua voz permaneceu firme, mas seus olhos não se ajeitaram. Ela tirou a receita do bolso e despejou suas moedas no balcão. Uma pilha minúscula, nem perto disso. A expressão do Sr. Adler suavizou-se com compreensão imediata, daquela que nasce ao presenciar muitas lutas silenciosas. Oh, querida, murmurou ele. Isso não é suficiente. Lumi assentiu como se já. Ela sabia. Abaixou-se e colocou Teddy no balcão ao lado das moedas. Teddy estava sentado, torto, com um tapa-olho e faltando um. Havia algo nele que parecia fiel. Lumi engoliu em seco. Então, disse as palavras que carregava como uma pedra. Eu sei. Teddy não é dinheiro. Seus dedos traçaram a costura na orelha de Teddy. Sua voz caiu, mas não quebrou. Mas Teddy está acostumado a se machucar. A farmácia foi ainda assim. Até o rádio pareceu silenciar. Lumi ergueu o queixo. Minha avó não está. As mãos do Sr. Adler pairavam sobre o ursinho de pelúcia, como se ele não confiasse em si mesmo para tocá-lo. Os olhos da senhora idosa. Com os olhos cheios de lágrimas. Um jovem repositor que organizava as prateleiras parou abruptamente, enxugando as mãos no avental como se tivesse. Ele havia esquecido o que estava fazendo. Perto do final do corredor, um homem de casaco sob medida estava parado com uma cesta de artigos de higiene pessoal. Alto, sereno, elegante em cada detalhe. Cassie Rao, ele estava esperando por ele. Virou-se, pensando em dores de cabeça, reuniões e nos tipos de problemas que o dinheiro resolvia rapidamente. Então, viu o pequeno de Lumi. Corpo, imensa coragem, e algo no peito de Cassiane apertou de uma forma que ele não sentia há anos. Não era pena, foi um reconhecimento, não da pobreza de Lumi, mas do seu amor. Cassiane deu um passo à frente sem querer. Observou os dedos de Lumi permanecerem em Teddy, como se soltá-lo pudesse acontecer. Rachar o mundo. O Sr. Adler pigarreou, com a voz embargada. Lumi, eu não aguento. Cassiane falou antes mesmo de perceber que sua voz havia saído de sua boca. Preencha a receita. Todos se viraram. Cassiane não olhou para eles. Ele olhou para Lumi. Ele se moveu para ele sentou-se ao balcão, colocou a cesta no chão e, em seguida, ajoelhou-se, com o terno caro e tudo, até ficar na altura dos olhos de uma criança de 6 anos. Qual o nome da sua avó? Perguntou ele suavemente. Evelyn. Lumi respondeu. Evelyn Hart. Cassiane sentiu uma estranha faísca, como um fósforo tentando acender no escuro. Ele ainda não sabia por que o nome importava. Estendeu a mão em direção a Teddy. Eu vou aceitar Teddy como pagamento, disse ele gentilmente. E eu pagarei pelo remédio. Lumi piscou, desconfiada daquele jeito inocente que as crianças têm quando a bondade parece excessiva. Mas Teddy é o melhor que eu sei. Cassiane interrompeu e surpreendeu-se com a firmeza em sua voz. É por isso que eu vou cuidar dele, como se ele fosse importante porque. O Sr. Adler desviou o olhar por um segundo. Fingindo conferir o caixa. O balconista enxugou os olhos. A Sra. Wilson abertamente chorou, sem vergonha. Lumi hesitou. Então, com aquele tipo de com uma coragem que parecia um desgosto, ela empurrou Teddy para a frente. Por favor, sussurrou ela, cuide bem dele, ele não gosta de dormir sozinho. A garganta de Cassiane apertou. Ele pegou Teddy com cuidado, como se estivesse recebendo algo frágil e sagrado. Ele guardou o urso no bolso interno do casaco. A cabeça remendada de Teddy aparecia. Como uma testemunha. Eu prometo, disse Cassiane, com a voz agora mais rouca. Eu vou cuidar muito bem dele. O senhor. Adler entregou a sacola de remédios para Lumi. Lumi a apertou contra o peito, então ela olhou rapidamente para Teddy, que espreitava por baixo do casaco de Cassiane, e virou-se depressa em direção à porta antes que alguém a visse. Mudança de expressão facial. Ela não estava tentando ser dramática. Ela estava tentando ser corajosa. O sino tocou quando ela saiu. Cassiane permaneceu ajoelhado por um segundo a mais do que necessário. Então, levantou-se e pagou. Sem olhar para o total, caminhou em direção à saída. Seu telefone vibrou. Maris, reuniões, investidores, uma vida que exigiu sua atenção. Cassiane chegou à porta, sua mão fechou-se em torno da maçaneta, e ele não conseguiu abrir, não porque estivesse trancada, mas porque sua mão estava tremendo. Ele encarou os dedos como se pertencessem a outra pessoa. Pela primeira vez em anos, Cassie Rao,
que assinava contratos que valiam mais do que a maioria dos bairros, estava em uma farmácia e percebeu que havia coisas que ele não podia comprar, apenas proteger, apenas conquistar, apenas se tornar digno. Ele deixou. Ao soltar a maçaneta, ele se virou e voltou silenciosamente para dentro, até o senhor Adler. O senhor conhece aquela criança? Perguntou ele. O senhor Adler assentiu. A avó dela é uma professora aposentada. Orgulhosa, digna, lutando. Cassiane engoliu em seco. Uma professor. Ele repetiu a palavra pose como uma velha lembrança. Então, sem fazer alarde, Cassiane saiu e seguiu Lumi a uma distância segura, como se amanhã tivesse acabado de reescrever toda a sua vida. Lumi caminhava rápido, mas não entrou em pânico. Ela segurava a bolsa de remédios em uma das mãos e mantinha a outra mão em volta da manga do casaco, onde Teddy costumava ser como se seus dedos ainda não tivessem se acostumado com a ausência. Cassiana seguiu do outro lado da rua, cuidadoso, respeitoso, nunca perto o suficiente para assustá-la. Ele observava o jeito como ela. Ela evitava as poças, não por medo de se molhar, mas porque não queria perder tempo. Ele observou os lábios dela se moverem como se ela estivesse falando com Teddy por hábito. Na esquina, Lumi parou em frente à vitrine da loja de brinquedos. Lá, atrás de um vidro limpo e luzes aconchegantes, estava sentada uma boneca ruiva. Vestida com um vestido de veludo. O tipo de boneca que parecia pertencer a alguém que nunca conferia os preços. O hálito de Lumi embaçou o vidro por um instante. Seus olhos permaneceram fixos, ansiando, não invejando. Então ela suspirou suavemente como uma adulto, e se virou. Cassiane sentiu algo afiado atrás de si. Costelas. Ele não a conhecia, mas entendeu aquele suspiro. Ele havia usado aquilo. O mesmo olhar de um menino parado na porta de uma livraria, envergonhado demais para admitir que não conseguia ler o livro que queria comprar. O caminho levava a um bairro modesto onde as casas se inclinavam contra o vento como se estivessem cansadas, mas ainda de pé. Lumi virou numa rua arborizada e parou em frente a uma pequena casa de tijolos com a tinta descascando e vasos de flores vazios. Inverno. As cortinas eram brancas, limpas, cuidadosamente conservadas. Uma casa que não tinham muito, mas guardavam tudo. Cassiane se escondeu atrás de uma árvore e observou. Pela janela, viu Evelyn se mover rapidamente, procurando algo, com uma mão pressionada contra o peito e os olhos arregalados. Com o medo controlado, ela se recusou a deixar que se transformasse em caos. Sobre a mesa da cozinha, uma caixa de cereal, um bilhete infantil. Cassiane viu os ombros de Evelyn relaxarem de alívio ao encontrar o bilhete, para depois enrijecerem novamente porque o alívio não trouxe Lumi de volta. De volta. Então a porta se abriu. Lumi entrou como a luz do sol, tentando haja com naturalidade. Surpreenda a vovó, disse ela, erguendo a sacola de remédios como se fosse um troféu. Entendi. Os joelhos de Evelyn pareceram fraquejar. Ela correu para a frente e agarrou Lumi. Pelos ombros, examinou seu rosto, seu casaco, suas mãos. Lumi. Evelyn respirou fundo e sua voz tremeu. Você me assustou. Está bem, insistiu Lumi rapidamente. Nada aconteceu. Evelyn a puxou para um abraço. Tão apertado que parecia que ela estava costurando o mundo de volta com os braços. Cassiane pressionou a mão sobre Teddy. Dentro do bolso do casaco. O urso parecia mais pesado do que suas poucas gramas, como um símbolo, como uma responsabilidade. Como uma promessa que o universo acabara de inserir na vida de Cassiane, desafiando-o a cumpri-la. Dentro da casa de tijolos, o calor combatia o frio. Evelyn guiou Lumi para dentro da cozinha com as mãos trêmulas. Você não pode fazer isso, disse Evelyn, tentando. Para manter a voz calma. Você não pode ir embora sem me avisar. Nunca. Lumi assentiu rapidamente, ansiosa para se comportar bem. Eu prometo. Evelyn suspirou, olhando para baixo. A bolsa de remédios de novo. Então chegou a questão prática, aquela que não se importava com as emoções. Como você pagou por isso? O olhar de Lumi desviou-se. Evelyn a levantou delicadamente. Queixo. Lumi, um homem pagou, Lumi admitiu. Ele foi gentil. Os olhos de Evelyn se estreitaram, não com suspeita em relação ao homem, mas com o peso da maternidade no coração de uma avó. Então ela notou os braços de Lumi. Vazio. Sua voz baixou para um sussurro que carregava toda uma história. Onde está Teddy? O lábio de Lumi tremeu. A expressão corajosa se desfez um pouco. Eu dei, Lumi sussurrou como pagamento. Evelyn inspirou profundamente, levando a mão rapidamente até ela. Boca.
A sala ficou em silêncio, não porque fosse uma tragédia, mas porque era sagrado. Aquele urso foi o último presente de Dana. Evelyn tinha visto Lumi dormir com Teddy. Como se ele fosse uma batida do coração. Evelyn ajoelhou-se, os olhos brilhando com lágrimas que ela detestava mostrar. Oh, Lumi, ela sussurrou. Você deu seu ursinho de pelúcia embora. Os olhos de Lumi se encheram de lágrimas. Você precisava. Remédio, vovó. Teddy. Teddy está acostumado a sentir dor, mas você não. Evelyn prendeu a respiração. Aquelas palavras. Uma criança não deveria conhecê-las. No entanto, Lumi falou-as como verdades que haviam vivido dentro dela por muito tempo. Evelyn puxou Lumi para seus braços e abraçou-a como se o abraço pudesse proteger tanto o passado quanto o futuro. Você é corajosa, sussurrou Evelyn, com a voz trêmula. E gentil, a mais gentil. Lumi se agarrou a ela, chorando baixinho. Evelyn enxugou as lágrimas da neta com os polegares. Mas me prometa uma coisa, disse Evelyn, firmando-se. Ela mesma. Prometa-me que nunca mais sairá sozinha, nem mesmo para me ajudar. Lumi assentiu com força. Eu prometo. Evelyn beijou a testa de Lumi. Que quente. Chocolate, depois escola. Ok. O fungar de Lumi se transformou em um pequeno aceno de cabeça. No da janela da sala de estar, Cassiano observava suas silhuetas se moverem, uma pequena, a outra mais velha, ambas unidas por um amor tão forte. A ferocidade era tanta que fazia a pobreza parecer um detalhe insignificante. Cassiano se afastou da árvore. Seu telefone vibrou novamente. Ele ignorou. Pela primeira vez, os investidores puderam esperar. Porque em algum lugar dentro do peito de Cassiano, uma porta se abriu. E atrás dela, um rapaz idoso estava de pé. Um rapaz idoso que outrora aprendera a bondade com um professor que ela ficou depois da aula. Cassiano ainda não sabia, mas o nome Evelyn Hart já estava começando a eco. Cassiano dirigia sem destino. Não porque estivesse perdido, mas porque seu antigo de repente, a vida parecia estar no endereço errado. Ele acabou no centro de Arbor City. Estacionei perto de uma trilha ladeada por árvores despidas. A garoa havia parado, deixando o mundo úmido e reflexivo. Cassiano caminhou até um banco isolado e sentou-se. Abaixou-se e tirou Teddy de dentro do casaco. O urso parecia pior à luz do dia, remendos, fios soltos, um olho faltando. Como uma tragédia silenciosa. Cassiano virou Teddy cuidadosamente em suas mãos, como se estivesse inspecionando uma testemunha. O que você viu, murmurou ele, com a voz quase inaudível. O que você teve que carregar. Ele passou o dedo sobre os pontos na orelha de Teddy. Pensou na voz de Lumi, que Teddy estava acostumado a ouvir machucar. Cassiano ele recostou-se, fechou os olhos e a cena se repetiu em sua mente em câmara lenta. Uma criança na ponta dos pés. Moedas que não eram suficientes. Um ursinho de pelúcia colocado no chão como um tesouro. O silêncio numa sala cheia de adultos que de repente se lembraram de como é o amor. O maxilar de Cassiano se contraiu. Ele não estava com raiva da pobreza da criança. Ele estava com raiva de a parte de si mesmo que estava entorpecida. Quando ele se tornou um homem capaz de ignorar a luta silenciosa de outra pessoa. O telefone acendeu. Maris, ele não atendeu. Ele encarou Teddy novamente. Algo. A sensação que Cassiano tinha sobre aquele urso era como uma mensagem. Uma antiga lembrança resgatou sua mente. Ele raramente tocava. Uma sala de aula. Um menino que evitava ler em voz alta. Cartas que dançaram e zombaram. Risos de outras crianças. Vergonha como um casaco molhado. E então professora. Voz calma. Firmeza e gentileza. Fique depois que ela disse, não como punição, como convite. Ela se sentar ao lado dele, nunca o obrigando a nada. Se sentir pequena. Existem diferentes maneiras de interpretar o mundo, ela disse. Vamos encontrar a sua. A garganta de Cassiano se apertou. Ele abriu os olhos, encarando Teddy. Um professor, o Sr. Adler havia dito. Cassiano olhou para o horizonte da cidade além das árvores, de vidro. E aço, alto e frio. Em algum lugar abaixo dele, uma casa de tijolos abrigava uma professora idosa e uma criança corajosa o suficiente para trocar seu coração por remédios. Cassiano ele expirou. Levantou-se. Em seu mundo, ele tomava decisões rapidamente. Mas essa decisão não parecia um negócio. Parecia que eu estava me tornando humano novamente. Ele ligou para Maris. Ela atendeu. Imediatamente, estressado.
Senhor, sua reunião das 9 horas. Cancele tudo para as 2 horas. Dias, disse Cassiane. Silêncio. Senhor, os investidores japoneses remarcam. Ele voz repetida, calma e impassível. Algo importante surgiu. Marisa hesitou. Você está bem? Cassiane olhou para Teddy. Não, disse ele honestamente. Mas eu estou, vai ser, ele encerrou a ligação. Então, fez uma nova lista mental, uma que não tinha nada a ver com o trimestre. Relatórios. Saiba mais sobre Evelyn Hart sem ferir seu orgulho. Garanta que Lumi esteja segura e receba apoio legal responsável. Conserte o Teddy e devolva-o, pois o sacrifício de uma criança jamais deve ser recompensado com uma perda permanente. Cassiane colocou Teddy delicadamente de volta no casaco. Caminhou até o carro como um homem que tinha finalmente encontrou a direção certa. 2 tardes depois, Cassiane estacionou em rua da Evelyn. Uma pequena caixa de presente estava no banco do passageiro. Dentro, Teddy. Limpo, reparado e com um novo botão que combinava o máximo possível com o antigo. Cassiane havia pago um especialista para restaurá-lo, não para torná-lo novo, mas para torná-lo inteiro novamente. Cassiane encarou a casa de tijolos por um longo momento. Ele negociava contratos bilionários sem suando frio. Mesmo assim, sua mão pairava hesitante sobre o volante. Agora, porque isto não era um assunto de negócios. Isto era permissão. Ele saiu, caixa de presente na mão, e caminhou até a porta da frente. Cada passo parecia ruidoso. Ele tocou a campainha. Lá dentro, rapidamente passos. A voz de uma criança. Eu atendo, vovó. A porta se abriu, revelando Lumi em um vestido azul com pequenas flores brancas e meias coloridas que não combinavam. Ela olhou fixamente por meio segundo. Então seus olhos. Os olhos dela se arregalaram. É você, ela sussurrou. O homem da farmácia. Cassiane se ajoelhou. Imediatamente. Oi, Lumi. Seu olhar se voltou para a caixa. A esperança reacendeu. Brilhante, parecia doloroso. Cassiane ofereceu-o gentilmente. Vim para retornar. Algo que pertence a você. Lumi pegou a caixa como se ela pudesse flutuar se a segurasse com muita delicadeza. Os dedos dela tremiam enquanto desatava a fita. A tampa se abriu. Lumi congelou. Então seu rosto se contorceu em puro alívio. Teddy. Ela exclamou, puxando-o para fora e abraçando-o com força contra o peito, como se ele estivesse perdido no mar e finalmente tivesse voltado para casa. O peito de Cassiane doía. Lumi fungou e puxou Teddy de volta para olhá-lo. Ele tem 2 olhos, ela sussurrou, admirada. E a orelha dele não vai cair. Eu achei que ele merecia um pouco de cuidado, disse Cassiane suavemente. Depois de ter sido tão corajoso, Lumi abraçou Teddy novamente e, de repente, olhou para cima, séria. Mas você disse Teddy. E o pagamento, disse ela, franzindo a testa. E o remédio da vovó. Cassiane sorriu gentilmente e tocou a ponta do nariz dela, surpreendendo-se com a demonstração de afeto. Pense nisso como um empréstimo. Teddy me fez companhia por alguns dias. Os olhos de Lumi se estreitaram como se ela estivesse analisando a lógica cuidadosamente. Então ela fez a pergunta que desfez a discussão. Algo se abriu no peito de Cassiane. Posso perguntar uma coisa? Claro. De Lumi. A voz baixou para um sussurro. Eu gosto. Quando Teddy estava com você, ela engoliu em seco. Teddy não se sentia sozinho. Certo. Cassiane ficou sem palavras por um segundo. Ele não queria mentir para uma criança que já carregava muita responsabilidade. Então ele contou a verdade com a forma de conforto. Não, disse ele, porque Teddy sabia que você estava fazendo a coisa certa, e ele sentiu sua falta a cada minuto. Lumi assentiu, satisfeita e estranhamente. Por um instante, Cassiane pareceu mais velho. Suavizou-se ainda mais. Como você se sentiu quando você deu o Teddy embora? Lumi pensou, olhando fixamente para o seu ursinho. Era triste, ela admitiu. Mas a vovó precisava dele remédio mais do que eu precisava, Teddy. Ela olhou para cima, calma e segura. Às vezes, é preciso fazer coisas difíceis pelas pessoas que amamos. Cassiane sentiu um nó na garganta. Tão rápido que o assustou. Uma criança de 6 anos acabara de dizer o que toda a sua sala de reuniões jamais conseguiria. De dentro, uma mulher. Uma voz gritou, Lami, quem é? Lumi se virou. É o homem do farmácia, vovó.
Ele trouxe Teddy de volta. Passos lentos se aproximaram. A porta abriu-se ainda mais. Evelyn estava ali parada, postura ereta. Apesar do cansaço, cabelos presos com cuidado, olhos cautelosos, mas educada. Cassiane prendeu a respiração. Algo em seu olhar, firme, inteligente e gentil, parecia uma página de um livro que ele certa vez teve vergonha de ler em voz alta. Olá, disse Cassiane baixinho. Os olhos de Evelyn se voltaram para Teddy nos braços de Lumi e depois para Cassiane. Então, você é aquela que ajudou minha neta, disse ela, com voz cautelosa. Obrigada. Cassiane engoliu em seco, escolhendo suas palavras. Sua neta me lembrou o que é coragem, disse ele. Eu não queria que ela perdesse nada. Precioso por fazer algo certo. Evelyn hesitou, orgulho e gratidão. Ela estava com dificuldades na expressão facial. Então, deu um passo para o lado. Por favor, disse ela, venha. Entre. Ao menos deixe-me oferecer-lhe um café. Cassiane cruzou a soleira, e sentiu como se estivesse entrando na vida que sempre deveria ter tido. Na manhã seguinte, Cassiane assistiu a uma reunião no 40º andar da Hall Tower enquanto gráficos subiam como montanhas em uma tela. Seus executivos discursavam. Números. Disparou. As pessoas assentiram. A mente de Cassiane não estava lá. Estava em um pequeno tijolo. Casa na pergunta de uma criança. Teddy não se sentia sozinho. Bem quando ao terminar a reunião, Cassiane dirigiu-se diretamente ao seu escritório particular e trancou a porta. De dentro da gaveta, ele tirou um anuário escolar gasto, tão velho que cheirava a papel e tempo. Ele folheou até a sua própria foto 13 anos, queixo fino e cerrado, sem sorrir. Então a professora chama. Ele examinou os nomes. Seu dedo parou. Uma fotografia. Uma mulher mais jovem com um ar gentil. Olhos expressivos e boca firme. Alguém que parecia acreditar nas pessoas mesmo quando elas não acreditavam em si mesmas. Senhorita Evelyn Hart. Cassiane leu o nome em voz alta como se temesse que pudesse desaparecer. Evelyn Hart, ele sussurrou novamente. O quarto ficou em silêncio. Ele se lembrou dela. Voz. Ele se lembrou da biblioteca depois da aula. Lembrou-se de como ela nunca o chamou de lento ou preguiçoso. Ela tinha dado-lhe prometia um futuro, e ele nunca lhe agradecera. Cassiane fechou o anuário lentamente. O peito apertou e ele olhou fixamente para Arbor City. De repente, seu império pareceu um prédio alto construído sobre uma base muito pequena. A verdade é que ele já havia sido salvo uma vez. E depois passou anos fingindo que havia se salvado sozinho. Ele respirou fundo. Então fez algo que nunca havia feito sem revisão jurídica. Ele elaborou um plano pessoal, não por caridade, mas por responsabilidade, como forma de reparação. Cassiane voltou para a casa de Evelyn com 3 caixas no carro. Nada chamativo, nada dramático, apenas útil. Lumi abriu a porta, se abriu e ele sorriu, como se pertencesse àquele lugar. Agora você voltou. Cassiane sorriu. Eu disse que faria. Evelyn apareceu atrás de Lumi, parecendo mais pálida do que antes, mas ainda digna, ainda ereta. Senhor, Remo. Ela cumprimentou educadamente. Cassiane, ele corrigiu gentilmente. Por favor. Ele ergueu a primeira caixa. Posso entrar? Trouxe algo. Os olhos de Evelyn se estreitaram ligeiramente, seu orgulho se ergueu como um escudo. Cassiane respeitou isso. Lá dentro, ele estabeleceu. Primeiro coloquei a caixa na mesa de centro e a abri. Dentro havia um frasco de um medicamento respiratório melhorado. O rosto de Evelyn se contraiu instantaneamente. Isso é demais. Não consigo aceitar que falei com um médico, disse Cassiane calmamente. É uma recomendação. Considera-a obrigada por me emprestar o Teddy. Lumi abraçou Teddy com mais força, ouvindo atentamente como uma pequena juíza. Evelyn olhou entre Cassiane e a garrafa, uma luta silenciosa entre suspeita e gratidão. Cassiane não pressionou. Ele simplesmente abriu a segunda caixa. Mantimentos, chás, sopa, frutas frescas, coisas que significavam mais aconchego do que riqueza. Então, terceiro, um casaco de inverno para Lumi e um chão de lã grosso para Evelyn. Os olhos de Evelyn brilharam e ela desviou o olhar rapidamente, como se as lágrimas fossem uma fraqueza que se recusava a demonstrar a um estranho. É muita coisa, disse ela, com a voz controlada. Não aceitamos esmolas. Cassiane assentiu. Entendo. Sentou-se com cuidado, adotando uma postura respeitosa. Então não aceite isso como uma esmola.
O olhar de Evelyn se intensificou. Como o quê, então? Cassiane, ele escolheu suas palavras como se elas importassem, porque importavam. Como uma forma de honrar o que você já fez. Considerando o mundo, disse ele em voz baixa. A coragem da sua neta me comoveu. Isso me lembrou de alguém que me ajudou uma vez quando precisei. A respiração de Evelyn quase falhou. Imperceptível. Uma tosse a acometeu subitamente, mais forte desta vez. O rosto de Lumi se contraiu de preocupação, e ela correu para pegar um copo d'água sem que ninguém lhe pedisse. Cassiane observou como a criança se movia como uma cuidadora. Não porque fosse forçada, mas porque amava. E algo dentro de Cassiane se transformou em certeza. Essa criança não deveria ter que carregar o peso de um adulto sozinha. Evelyn controlou a respiração e bebeu água. Então, num pequeno gesto de rendição que feriu seu orgulho, ela assentiu com a cabeça uma vez. Talvez possamos aceitar o remédio, disse ela suavemente. Pelo menos até que eu possa falar com o meu médico. Cassiane não sorriu como se tivesse vencido. Ele assentiu com a cabeça como se entendesse o preço que pagou. Lumi vestiu o casaco novo e girou, rindo. Essa risada se tornou a discussão. Evelyn não conseguia lutar. Ela pressionou a mão contra o peito e sussurrou quase para si mesma, seria tolice. Recusar o que ela precisa por causa do meu orgulho. Cassiane ficou parada à porta, pronto para sair. Ele entregou um cartão para Evelyn. Meu número direto, disse ele. Se precisar de alguma coisa, ligue legalmente responsável a qualquer momento. Evelyn aceitou, olhando para ele. Você é gentil, disse ela com cuidado. Mas por quê? Cassiane fez uma pausa e respondeu. Sinceramente, sem revelar tudo ainda. Porque algumas dívidas são antigas demais para. Ignore, disse ele. E porque sua neta me lembrou como ser humano, ele foi embora. Mas no ar frio, Cassiane percebeu que não estava mais visitando uma família. Ele estava se tornando parte da história deles. 3 semanas depois, a tosse de Evelyn piorou apesar da melhora na medicação. Não. Desabamento dramático na rua. Sem cenas de perigo, apenas a realidade. Lento. Uma doença teimosa que se recusava a ser impressionada pelo orgulho. Cassiane agiu com responsabilidade. Ele agendou um horário. Uma avaliação urgente com o Dr. Nolan Pierce, um pneumologista respeitado. Quando Evelyn começou a ter muita dificuldade para respirar certa noite, Cassiane chamou imediatamente um serviço médico, com calma. Profissional legal. Agora na ala respiratória do Hospital Metropolitano, Cassiane caminhava ao lado de Lumi, segurando sua mãozinha enquanto abraçava Teddy. O corredor tinha cheiro de antisséptico e estava silencioso. Cassiane se agachou até à altura de Lumi. Lembra do que conversamos sobre as máquinas? Perguntou ele suavemente. Lumi assentiu com a cabeça, os olhos arregalados, mas firmes. Eles ajudam a vovó a respirar melhor. Eles não são. Assustador. Isso mesmo. Eles chegaram ao quarto de Evelyn. Lá dentro, Evelyn estava sentada. Cama, o tubo de oxigênio roçando suavemente suas bochechas. Não assustador, apenas reconfortante. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilharam imediatamente ao ver Lumi. Minha querida Evelyn, sussurrou, abrindo os braços. Lumi subiu cuidadosamente na cama, atenta aos tubos, como lhe haviam ensinado. Eu trouxe o Teddy, disse ela, orgulhosa. Ele está em alerta. Evelyn sorriu e acariciou os cabelos de Lumi. Então olhou para Cassiane com uma gratidão silenciosa. Obrigada, disse ela. Cassiane assentiu. Sempre na sala de espera. Mais tarde, Cassiane comprou Lumi quente. Chocolate da máquina de venda automática. Eles estavam sentados lado a lado, o poderoso empresário e a garotinha, ambos tentando ser corajosa em um lugar que exigia isso. Lumi tomou um gole e, de repente, olhou para cima. A vovó disse, você é um anjo disfarçado, disse ela com naturalidade. Cassiane quase tossiu. Ela disse que Lumi assentiu. Ela disse, você apareceu quando mais precisávamos de ajuda. Cassiane encarava seu chocolate quente como se ele contivesse respostas. Lumi inclinou a cabeça. Você tem memórias preciosas. Também. Cassiane sorriu gentilmente. Sim. Você já foi criança um dia. Lumi perguntou sinceramente. Surpreso. Cassiane riu baixinho. Eu estava. Quem cuidou de você? Cassiane hesitou, optando pela verdade sem pesar. Meu pai, disse ele. Ele trabalhava, muito,
então a escola era onde eu passava a maior parte do meu tempo. Os olhos de Lumi brilharam. Vovó costumava dar aulas em uma escola de prestígio. O coração de Cassiane apertou. Sim, ele disse. Silenciosamente. Acho que sim. Eles voltaram para o quarto de Evelyn. Evelyn havia-se distraído. Adormecida. A medicação estava facilitando sua respiração. Cassiane e Lumi sentaram-se perto da janela. Observando a neve começar a cair suave e silenciosamente, Lumi abriu um livro de histórias e ela traçou os desenhos com o dedo. Cassiane observou suas mãos. Mãos pequenas. Mãos que deveriam estar segurando giz de cera e biscoitos, não responsabilidade. Cassiane fez uma promessa silenciosa. Ali. Uma que não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com estabilidade, com estar presente, com não deixar uma criança. O amor se tornou um fardo. Um dia depois, o Dr. Pierce se encontrou com Cassiane em particular. O estado de Evelyn é grave, disse ele calmamente. Fibrose pulmonar progressiva. Podemos estabilizar a situação, controlar os sintomas e melhorar o conforto, mas será um processo a longo prazo. Cassiane não hesitou. Fez as perguntas certas. Anotou tudo. Ele organizou o equipamento de forma responsável. Contratou uma enfermeira a tempo parcial pelos canais adequados. Depois, falou com Evelyn quando ela estava acordada o suficiente para uma conversa clara. Evelyn ouviu sem pânico. Quando o doutor depois que Pierre saiu, Evelyn se virou para Cassiane, com os olhos afiados mesmo cansados. É, sobre Lumi, disse Evelyn suavemente. Isso não é justo com você. Cassiane sentou-se ao lado dela. A cama dela. Não se preocupe com a justiça. Preocupe-se com a cura. Evelyn o observou. Então ela fez a pergunta que a aguardava como uma sombra desde a farmácia. Por que você está fazendo tudo isso? Cassie e Cassiane abriram e fecharam a boca. Ele poderia lhe contar a verdade. Ela o salvara quando ele era menino, mas ele não queria que essa verdade parecesse uma transação. Ele não queria que ela pensasse que ele estava ajudando porque lhe devia algo. Ele queria que ela entendesse que ele estava ajudando porque estava certo. Antes que Cassiane pudesse responder, Lumi entrou segurando um novo desenho. Eu desenhei nós duas, anunciou ela orgulhosamente. Eu, a vovó e você. O desenho mostrava 3 figuras de palito de mãos dadas e, no canto, o ursinho Teddy desenhado maior que todos eles, como um guardiã. Os olhos de Evelyn brilharam. Cassiane sentiu a garganta apertar novamente. Evelyn estendeu a mão para Lumi. Que lindo, meu amor. Lumi olhou para ela. Cassiane. Sua família, disse ela simplesmente, como se isso explicasse tudo. Cassiane encarou o desenho. Família, uma palavra que ele sempre tratara como uma luxo. Agora, aquilo parecia uma responsabilidade que ele desejava. Naquela noite, Cassiane estava sentado em sua cobertura. Escritório com papéis espalhados, documentos médicos, uma agenda com informações jurídicas. Ele ligou para seu advogado. Precisamos de documentos de guarda temporária, disse ele calmamente. Não para tirar ninguém de nós, mas para proteger uma criança com estabilidade, se necessário. Seu advogado hesitou. Tem certeza? Cassiane olhou para Teddy. Sobre a mesa. Ele colocou o urso ao lado do computador como uma bússola silenciosa. Sim, disse Cassiane. Tenho certeza. Enquanto Evelyn permanecia hospitalizada, Cassiane reorganizou a sua vida. Não drasticamente, mas de forma prática. Passou a realizar reuniões por vídeo. Ligações, delegadas com responsabilidade, horas reduzidas. Ele adaptou os corrimãos da cobertura, caminhos desobstruídos, um confortável quarto de hóspedes, equipamento médico discreto. Ele comprou chinelos pequenos para Lumi e os colocou lá. Eles estavam no corredor como prova de que uma criança pertencia àquele lugar. Lumi se mudou temporariamente com a permissão de Evelyn e coordenação com o serviço social do hospital. Tudo dentro da lei, transparente e com proteção integral. Na primeira noite, Lumi estava no quarto de hóspedes de Cassiane, agarrada a Ted e olhando em volta como se estivesse tentando não demonstrar. Ela estava com medo. Cassiane se ajoelhou. Este é um lugar seguro, disse ele suavemente. E se você sentir falta da vovó, vamos visitá-la todos os dias. Lumi assentiu, com os olhos marejados, mas firmes. Certo. Cassiane hesitou e então perguntou, você quer um abajur? O rosto de Lumi se iluminou. Sim, Teddy gosta de estrelas. Cassiane comprou um pequeno projetor de luz noturna.
Pequenas estrelas flutuavam pelo teto como promessas silenciosas. Lumi sorriu. Agora Teddy não se sentirá mais sozinho, sussurrou, e imediatamente congelou como se tivesse dito algo demais. Sincero. O peito de Cassiane apertou. Ele ficou sentado na porta até que Lumi. A respiração dele desacelerou ao adormecer, como se ele estivesse guardando algo precioso. De manhã, ele trançou o cabelo de Lumi. Mal, e Lumi riu e o corrigiu com paciência e seriedade. Na hora de buscar as crianças na escola, Cassiane ficou parado no portão em ele usava um casaco comprido, parecendo deslocado entre os pais, mas guardava um par de luvas extras de criança no bolso, como se isso importasse. Mais do que sua carteira de ações. Rumores se espalham pela Hightower. Ele está doente. Ele está apaixonado. Está perdendo o controle. Cassiane não se importava. Ele havia encontrado algo mais. Mais exigente do que ambição, a confiança de uma criança. Certa tarde, no hospital, Cassiane sentou-se ao lado de Evelyn enquanto Lumi e Evelyn mostrou às enfermeiras uma fornada de biscoitos que ela e Cassiane haviam assado para a equipe. Cassiane observava-o com um olhar sereno, como um professor lendo nas entrelinhas. Quando Lumi saiu para mostrar um desenho, Evelyn falou baixinho com Amy, enquanto cuidava dela. Você era um menino difícil, disse ela. Cassiane parou de respirar. Evelyn sorriu levemente. Não porque você tenha sido mau, porque você estava lutando contra algo que ninguém nomeou em sua homenagem. Cassiane engoliu em seco. Você se lembra de mim? Evelyn assentiu lentamente. Não de início, mas seus olhos e o jeito como você olha para Lumi. Como se você estivesse tentando protegê-la do mundo. Parecia familiar. A voz de Cassiane estava rouca. Eu nunca te agradeci. Evelyn estendeu a mão e segurou a dele. Seus dedos eram finos, mas seu aperto era firme. Você não me deve gratidão, disse ela. Apenas não desperdice a bondade. Você ainda tem. Os olhos de Cassiane brilharam. Eu desperdicei, admitiu ele. Pois, anos, Evelyn balançou a cabeça. Então você está corrigindo o rumo agora. Eles ficaram sentados em silêncio, duas vidas se reencontrando através de décadas. Então Lumi rompeu de volta. A vovó Cassiane prometeu a construir um boneco de neve gigante quando chegar em casa. Evelyn deu uma risadinha, um som baixo, mas adorável. Cassiane olhou para Lumi, depois para Evelyn, e percebeu que a dívida não era sobre dinheiro ou favores. Era sobre o legado. 6 semanas após o início do tratamento, o Dr. Pierce revisou os resultados dos exames de Evelyn com Cassiane. Progressivo e irreversível, ele disse gentilmente, mas com firmeza. Com cuidados domiciliares adequados, Evelyn poderá ter tempo significativo. Meses, possivelmente um ano ou mais. O estômago de Cassiane revirou, então firmeza, não desespero. Concentração. Ele perguntou o que Evelyn precisava em casa. Oxigênio. Apoio em alguns momentos, medicação, monitoramento, repouso. Ele já havia preparado tudo. Quando o Dr. Pierce ao conversar com Evelyn, ela não se desfez. Fez perguntas práticas e depois olhou para Cassiane. Então, posso ir para casa? Perguntou ela suavemente, com os olhos brilhando. Sim, disse o Dr. Pierce, se for isso mesmo. O que você quer? A voz de Evelyn tremia de alegria. Mais do que tudo, quero passar o tempo que me resta com a minha família. Cassiane assentiu, com o maxilar tenso. Família. A palavra de novo. Não era drama. Era devoção. Evelyn perguntou uma coisa baixinho depois que o médico saiu. Lumi não sabe de tudo. Cassiane assentiu. Protegeremos sua inocência. Seremos honestos e gentis com a idade dela. Maneiras apropriadas. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Obrigada, ela. Sussurrado. Por ser um adulto que não transforma amor em medo. Cassiane desviou o olhar, com a garganta apertada. Então, prometeu claramente que Lumi estaria segura. Amada incondicionalmente. A respiração de Evelyn tremia. Você não faz ideia. O que isso significa? Cassiane sabia. Ele já fora um menino que precisava de alguém para diga exatamente isso. No dia em que Evelyn voltou para casa, a cobertura de Cassiane estava diferente. Ainda elegante, mas com um ar mais acolhedor. Almofadas coloridas, fotos emolduradas. Desenhos de Lumi colados cuidadosamente ao longo do corredor. Uma faixa sobre a porta com letras trêmulas. Bem-vindos ao lar. A vovó Lumi passou saltitando pela entrada. Segurando Teddy.
Quando as portas do elevador se abriram, Evelyn saiu lentamente. Apoiando-se no braço de Cassiane, Lumi correu para a frente com cuidado. Sem teclas, sem caos, apenas um abraço apertado na cintura de Evelyn. Senti sua falta, sussurrou Lumi. Para dentro do chão. Evelyn acariciou os cabelos de Lumi. Estou aqui, meu amor. Lá dentro, Lumi conduziu Evelyn até seu quarto, confortável, funcional e discretamente preparado para necessidades médicas, sem parecia um hospital. Evelyn olhou em volta, sem palavras. Cassiane ele ficou parado na porta, estranhamente nervoso. Tentamos trazer um pouco da sua casa para cá, disse ele. Os olhos de Evelyn brilharam. Você fez mais do que isso. Mais tarde, quando Lumi tirou uma soneca, Evelyn fez um gesto para Cassiane. Sente-se ao lado dela perto da janela. Como você realmente está se sentindo? Perguntou ele baixinho. Evelyn olhou para a cidade, assustada, admitiu. Grata, em paz, completamente à vontade. Uma vez. Cassiane engoliu em seco. Evelyn se virou para ele. Você trouxe a luz de volta para nosso mundo. A voz de Cassiane falhou um pouco. Você fez isso por mim primeiro. Evelyn sorriu. E agora você está fazendo isso de novo. É assim que o amor funciona, Cassiane. A situação se inverte. Cassiane assentiu, com os olhos brilhando. No quarto ao lado, Lumi dormia com Teddy. Contra o peito dela. Estrelas da luz noturna ainda tremuluziam no teto. A cobertura, antes silenciosa, agora abrigava-o ao som da respiração, o calor e um futuro que finalmente parecia real. Semanas se passaram. Os dias bons e os dias difíceis eram tratados com responsabilidade e delicadeza, sem táticas de intimidação. Nos dias bons, Evelyn ajudava Lumi a ler. Nos dias difíceis, ela descansava, mas insistia em ouvir pelo menos uma história antes de dormir. Cassiane estruturou seu trabalho em torno deles. Negócios pela manhã, família à tarde. Planejamento no final da noite. Certa tarde, Cassiane observou Evelyn guiar Lumi através de um livro. Não apenas ao ensinar Lumi a entender as palavras, Cassiane sentiu que algo se encaixou. Isso. Não se tratava apenas de salvar uma família. Tratava-se de salvar o tipo de criança que ele costumava ser em todos os lugares. Naquela noite, Cassiane sentou-se com Evelyn. Quero construir algo, disse ele. Os olhos de Evelyn brilharam de interesse. Que tipo de coisa? Um centro de aprendizagem, disse Cassiane. Para crianças em situações vulneráveis, crianças com dificuldades de aprendizagem. Crianças que precisam de alguém que as veja como você me viu. O rosto de Evelyn suavizou-se como o nascer do sol. Isso não é caridade, sussurrou ela. Isso é legado. Cassiane assentiu. Quero que seja prático, ético, de alta qualidade, um lugar que não rotule crianças como problemas. Evelyn sorriu. Então deixe-me ajudar você a projetá-lo. Enquanto ainda posso. Cassiane pegou na mão dela. Por favor, disse ele baixinho. Seria uma honra. No corredor, Lumi espiou, agarrando Teddy. Do que você está falando? Ela perguntou. Cassiane sorriu. Um lugar onde as crianças podem aprender de maneiras que se adaptem a elas. Os olhos de Lumi. Ampliou. Precisa de janelas grandes, ela disse imediatamente. A luz do sol torna as pessoas corajosas. Evelyn riu baixinho, com lágrimas nos olhos. Cassiane assentiu seriamente. Grandes janelas. Pronto. O projeto avançou rapidamente. Cassiane adquiriu um terreno na central. Avenida. Arquitetos elaboraram os planos. Educadores e assistentes sociais se reuniram em uma sala de reuniões. Que antes só exibia discussões sobre o lucro. Agora, a tela mostrava maquetes de salas de aula. Cantinhos de biblioteca, espaços adaptados para pessoas com sensibilidade sensorial, salas de reforço escolar. Evelyn frequentava quando podia, sentando-se. Com uma bengala ao lado da mesa. Quando Cassiane a apresentou, não disse que ela estava doente. Disse, nossa educação consultora, a melhor professora que já tive. Evelyn falou com autoridade serena sobre confiança, paciência e não confundir. Dificuldade com a desobediência. A sala ouviu como se estivesse ouvindo a verdade pela primeira vez. Então Cassiane fez algo que nunca fazia em reuniões. Convidou Lumi para entrar. Esta é nossa consultora de design júnior, disse ele. Com um sorriso maroto. Lumi trazia desenhos, janelas amplas, uma biblioteca gigante, uma parede de sonhos.
onde as crianças podiam escrever o que desejavam. Os adultos sorriam. Então pararam. Sorrindo como os adultos sorriem quando percebem que uma criança está certa. Isso é genial, disse o arquiteto. Sinceramente. Estamos construindo. O jornal publicou a matéria. Bilionário investe em educação inclusiva. A foto mostrava Cassiane e Evelyn estudando a maquete e Lumi segurando Teddy como se ele fizesse parte da equipe. Mensagens inundaram os ex-alunos de Evelyn, ofereceu histórias, gratidão e apoio. Ela leu uma carta e chorou baixinho. Para dentro do chão dela. Cassiane sentou-se ao lado dela, sem dizer nada, apenas presente. Mais tarde, Lumi subiu para dentro. Cassiane sentou-se no colo dele e perguntou baixinho: é verdade que você não conseguia ler bem quando eram pequenos? Cassiane sorriu gentilmente. Foi difícil para mim, Lumi assentiu. Sério? A vovó disse que você aprendeu de um jeito diferente. Garganta de Cassiane apertou o pescoço. Ela me ajudou. Lumi olhou para ele com olhos claros. É por isso. Você está fazendo tudo isso. Para agradecê-la. Cassiane olhou para Evelyn. Então, Teddy estava em cima da mesa. Em parte, ele admitiu, e em parte porque conheci uma garotinha que me mostrou que o amor vale a pena. Mais do que qualquer coisa que eu possua. Lumi abraçou Teddy. Como quando eu o dei embora. Cassiane assentiu. Exatamente. E naquele momento, Lumi não parecia pobre. Ela parecia poderoso. Numa noite tranquila, depois que Lumi adormeceu, Evelyn pediu a Cassiane que a acompanhasse até o varanda. O ar outonal trazia o aroma das folhas e do oceano. Evelyn entregou um envelope a Cassiane. Dentro, documentos legais, o nome de Cassiane, tutela. Ele olhou fixamente, sem fôlego. Evelyn, ele começou. Ela ergueu um gentil mão. Nós conversamos sobre isso. Agora é oficial. A voz de Cassiane tremia. Tem certeza? O olhar de Evelyn era firme. Eu observei você com ela. Observei como ela olha. Para você é uma sala. Como você diminui o ritmo quando ela fala. Como você a protege. Sem sufocá-la. Cassiane engoliu em seco. Ela te ama, Evelyn. Sussurrou. E você também a ama. Cassiane não pôde negar. Mais do que eu posso explicar, admitiu ele, surpreendendo-se com a própria honestidade. Evelyn suspirou, com os olhos brilhando. Prometa-me. Algo. Qualquer coisa. Prometa que você vai contar a ela sobre mim, disse Evelyn suavemente. Minhas histórias, meu amor. Não quero que ela se esqueça. Os olhos de Cassiane ardiam. Ele prometeu que nunca a deixaria esquecer. Nunca. Evelyn apertou a mão dele. Então ela. Ela sorriu levemente, como uma professora satisfeita com a aula. Sabe o que mais me impressiona? Perguntou. Cassiane balançou a cabeça. Não sua riqueza, disse Evelyn. Sua capacidade de transformar dor em sofrimento. Com propósito. Cassiane olhou para as luzes de Arbor City. Aprendi com o melhor, ele disse. Sussurrou. Lá dentro, Teddy estava sentado na prateleira perto do abajur de Lumi. Um urso remendado, um olho reparado, uma pequena testemunha do milagre silencioso de um curso que mudou vidas. 3 meses depois, o centro de aprendizagem New Horizon abriu suas portas. O prédio não era chamativo. Era acolhedora. Grandes janelas, como Lumi exigia. Uma biblioteca com almofadas no chão. Como ela desenhava. Paredes que convidavam as crianças a escrever e desenhar. Uma parede dos sonhos perto da entrada já estava repleta de esperanças coloridas. A cerimônia de abertura reuniu educadores, famílias, líderes comunitários e dezenas de ex-alunos de Evelyn. Alguns viajaram de outros estados depois de verem a reportagem no jornal. Evelyn chegou em uma cadeira de rodas, envolta em seu chale favorito, com Lumi ao seu lado, segurando Teddy como um orgulhoso acompanhante. As pessoas faziam fila. Não por Cassiane, mas por Evelyn. Um neurocirurgião ajoelhou-se ao lado dela e disse, com a voz embargada. Você foi a primeira pessoa a perceber que eu precisava de óculos, não de disciplina. Um editor ergueu um livro. Dediquei-o a você. Nunca consegui entregá-lo a você. Um após o outro. Histórias. Nada dramáticas, apenas reais. O tipo de realidade que faz as pessoas chorarem. Porque é a prova de que pequenos gestos de gentileza podem mudar futuros inteiros. Quando chegou a vez de Cassiane falar,
ele caminhou até o palco e olhou para a multidão. Depois olhou para Evelyn e Lumi. Respirou fundo. Este centro, ele disse que isso aconteceu porque um professor acreditava que nenhuma criança deveria ser rotulada como problemática antes de receber uma chance. Pausa, voz embargada. Eu sei disso porque eu era um daqueles. Crianças. Um murmúrio se espalhou. Cassiane continuou firme, mas emocionado. Eu lutei com Lendo. Eu fiquei envergonhado. Eu fiquei com raiva. Eu fui mal interpretado. Ele olhou diretamente para Evelyn. Então, a senhora Evelynar ficou depois da aula. Ela não me consertou. Ela me entendeu. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Cassiane engoliu em seco. E continuou. E anos depois, quando pensei que me tornara inacessível, sua neta me lembrou o que é o amor. Parece que... Ele gesticulou gentilmente na direção de Lumi. Lumi abraçou Teddy e acenou timidamente. De Cassiane, voz suavizada. Isso centraliza a promessa de que toda criança merece ser vista, ouvida e apoiada em segurança. Respeitosamente e com dignidade. Os aplausos subiram como uma onda. Não. Porque Cassiane era rico, porque ele era honesto. Após o corte da fita, Lumi, com a ajuda de Evelyn e Cassiane, eles seguraram a tesoura. As portas se abriram. As famílias visitaram os comodos. Os professores sorriram. As crianças riram na biblioteca, já reivindicando almofadas como reinos. No saguão, uma placa pendurada na parede principal dizia: Centro de Aprendizagem da New Horizons, dedicada a Evelyn Hart, que ensinou gerações a enxergar além das limitações e a construir pontes para o futuro. Futuro através da educação. Ao lado da placa, emoldurado com esmero, estava o desenho original de Lumi, uma casa com grandes janelas, crianças de mãos dadas, um sol gigante iluminando tudo. Mais tarde, quando a multidão diminuiu, Cassiane levou Evelyn silenciosamente em sua cadeira de rodas até a parede dos sonhos. Lumi e Cassiane ficou ao lado deles segurando Teddy. Ele entregou o marcador para Lumi. O que você quer? Escrever? Perguntou ele. Lumi pensou bastante e então escreveu com letras cuidadosas e irregulares. Espero que todos recebam ajuda. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Cassiane se agachou ao lado dela. Lumi sussurrou: Esse é o melhor sonho que eu já tive. Lumi olhou para ele, com o rosto radiante e sério. Cassiane, perguntou ela. Sim, meu raio de sol. Lumi abraçou Teddy e então perguntou a pergunta mais delicada: Quando eu crescer, também poderei ajudar as crianças? O peito de Cassiane apertou. Sim, disse ele. Você já é. Evelyn estendeu a mão. Ela estendeu a mão e tocou a de Cassiane. Seu aperto foi leve, mas o significado era profundo. O círculo se fechara. Professora, aluno, criança, o amor retorna como uma maré. E em um mundo que muitas vezes se esquece do que em meio a tudo isso, um ursinho de pelúcia remendado, antes oferecido como pagamento, tornou-se um símbolo discretamente colocado no centro de algo maior. Uma vida restaurada, uma criança protegida, um legado construído não a partir de riqueza, mas também a coragem de se importar. Essa história deixou uma impressão duradoura em você. Adoraríamos saber. Compartilhe suas ideias. Deixe um comentário. Avalie de 1 a 10 e toque na tela final para. Veja outra história emocionante esperando por você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e inscreva-se. Depois, toque no ícone do sino para não perder nenhuma história nova. Até a próxima.